Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu naquela noite estava pesado, quase ameaçador, carregado por um véu cinza escuro que envolvia os prédios e as ruas de paralelepípedos do bairro Southside. Uma chuva fina e fria caía silenciosamente como um murmúrio discreto, cobrindo a cidade com um véu translúcido e úmido. Os postes de luz difundiam uma luz amarelo pálida tremeluzindo através das gotas, desenhando halos borrados no asfalto brilhante. Em sua viatura, o policial David Blake ele se movia lentamente, o olhar fixo nas silhuetas que desapareciam na escuridão. Durante várias semanas, a tensão na vizinhança vinha crescendo constantemente. Rumores de roubos, agressões e incidentes menores circulavam como fogo em palha, alimentando o nervosismo da população e pressionando os superiores de David. Eles exigiam maior vigilância, mais firmeza. Uma missão clara: manter a ordem custe o que custar. David ainda mantinha aquele olhar duro, um reflexo quase instintivo que despertava suspeitas em certos transeuntes, especialmente jovens negros, que ele inconscientemente associava a ameaças. Naquela noite, enquanto caminhava por um beco mal iluminado, foi atraído por uma figura solitária que se aproximava com passos calmos e firmes. O homem usava um boné puxado para baixo, as mãos enterradas nos bolsos do paletó escuro, alheio à chuva fina que caía. David freou, abaixou o vidro do carro e com uma voz firme, quase cortante, disse: "Ei, você!" O homem parou lentamente e ergueu a cabeça. Seus olhos calmos e profundos refletiam uma dignidade serena que contrastava com a atitude abrupta do policial. "Sim, senhor," ele respondeu respeitosamente, sem nenhum traço de raiva ou agressão. David franziu a testa, examinando o rosto do homem como se estivesse procurando alguma falha. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" ele perguntou, com a voz carregada de suspeita. O homem respondeu calmamente: "Vou para casa policial. Moro logo ali na esquina." Mas David, alimentado por seus preconceitos, não se convenceu. A sombra da dúvida se instalou nele, adensada por meses de discursos e recomendações de extrema vigilância. "Vou ter que lhe fazer algumas perguntas." "Mostre-me seus papéis", ordenou ele secamente. Sem um movimento brusco, o homem lentamente tirou sua carteira e estendeu seu documento de identidade. David leu em voz alta com uma mistura de espanto e descrença na voz: "James Lawson." James colocou as mãos no capô do carro, ainda calmo. "Posso perguntar por que o senhor está me prendendo, policial?" ele perguntou, com a voz suave, marcada por um leve espanto, mas sem a menor hostilidade. David deu de ombros, procurando uma razão válida, um pretexto para aquela prisão da qual ele estava começando a se arrepender. "Você se encaixa na descrição de um indivíduo suspeito da vizinhança?" ele respondeu vagamente. James balançou a cabeça, com um suspiro de decepção nos olhos. "Não sou o que você está procurando, policial." Mas David já havia tirado as algemas. Com um gesto brusco, colocou as pulseiras de metal nos pulsos de James. "Você vem comigo até a estação", ele ordenou. James não protestou, mas seus olhos revelavam um cansaço amargo. "Eu sei que é injusto", ele sussurrou suavemente. David não respondeu. Apenas abriu a porta do carro. As frias luzes fluorescentes da delegacia lançavam uma luz branca e impessoal sobre o corredor. James Lawson, ainda algemado, foi conduzido a uma sala de interrogatório. Sua calma permaneceu inabalável apesar da situação. Ele colocou as mãos delicadamente sobre a mesa de metal e olhou para a frente. O policial David Blake o seguia de perto, com o olhar incerto, como se buscasse uma saída. No fundo, sentia um desconforto que não queria admitir ainda. Uma voz de repente ecoou pela estação, clara, autoritária e familiar. "Blake, o que você está fazendo com esse homem?" perguntou um homem de meia-idade, uma presença natural, um passo seguro. David congelou e olhou para cima. O capitão James Lawson ficou parado na porta com o rosto sério, mas sem raiva. O choque foi imediato. David franziu a testa e prendeu a respiração. O homem preso, a mesma calma, o mesmo rosto. "Capitão, é você?" David gaguejou com a voz trêmula. O capitão assentiu lentamente. "Sim, David. Sou eu." Um silêncio pesado se instalou. David sentiu o coração disparar. Não conseguia entender. "Mas, por que?" ele finalmente perguntou, quase como se temesse a resposta. O capitão Lawson entrou na sala, com os olhos cheios de determinação. "Porque está na hora de você enxergar a verdade. De entender o que aqueles que você prende sem motivo estão passando." David abaixou a cabeça, envergonhado. Não era uma armadilha. Era uma lição. James continuou. "Deixei-me prender voluntariamente."
para expor os abusos que alguns policiais infligem aos cidadãos, especialmente aos homens negros. David sentiu um nó na garganta. Eu não sabia. Ele murmurou. O capitão colocou uma mão firme em seu ombro. Você vai ter que aprender, David, e mudar. A porta da sala de interrogatório bateu suavemente atrás deles enquanto a verdade começava a ser compreendida. David ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar de James Lawson. A situação estava completamente fora de seu controle. Ele sentia o peso de uma verdade que se recusava a encarar, uma realidade que sempre negara. James sentou-se lentamente, com as algemas ainda visíveis, um símbolo da injustiça que ele queria denunciar. David, começou ele calmamente, sei que você nunca me viu assim. Sou seu capitão, sim, mas esta noite também sou um cidadão como qualquer outro, um homem que sofre os mesmos preconceitos, a mesma violência. David, com a garganta apertada, respirou fundo. Eu não entendo como eu pude ser tão cego. James assentiu, seu olhar cheio de compaixão. É normal. A sociedade nos coloca em caixinhas, nos condiciona a pensar de certas maneiras. Não é fácil mudar, mas é necessário. David olhou para baixo, envergonhado. Lembrou-se de todas as vezes em que prendera homens inocentes, julgados apenas pela pele. Eu quero mudar, James. Eu realmente quero entender. O capitão sorriu suavemente. Então comece me ouvindo. Amanhã, convido você para uma reunião com a Brigada Antidiscriminação. Você verá o que nossos concidadãos estão passando. E aprenderá a ser um verdadeiro protetor. David sentiu outro peso saindo do peito. Pela primeira vez, viu um vislumbre de esperança. Obrigado, capitão. Um silêncio consciente se instalou, como a promessa de um futuro diferente. Na manhã seguinte, David Blake estava sentado no modesto escritório de James Lawson. As paredes, cobertas de diplomas e fotos da brigada, pareciam testemunhar anos de luta por justiça. A luz do sol entrava pelas persianas, traçando linhas paralelas no chão. James falou calmamente, seu olhar profundo convidando David a realmente ouvir. David, você tem o poder de agir, mas também tem a responsabilidade. O que aconteceu ontem não foi apenas uma prisão mal feita, foi o reflexo de um sistema doente. David juntou as mãos no colo, tentando absorver cada palavra. Sempre acreditei que estava fazendo o meu trabalho, protegendo a comunidade. Mas às vezes proteger também significa questionar seus próprios preconceitos. Você prendeu um homem digno e honesto simplesmente por causa de sua aparência. Esse é o problema. David fechou os olhos por um instante. Viu-se novamente alguns anos antes, ignorando os avisos, deixando o medo guiar suas ações. Como mudamos esse sistema? James sorriu levemente. Começamos por nós mesmos. Depois educamos, conscientizamos, agimos com coragem, mesmo quando é difícil. Sei que não é fácil para você, mas acredito na sua capacidade de evoluir. Um silêncio se instalou, cheio de tensão e esperança. David continuou com a voz mais segura. Eu quero aprender, eu realmente quero. Mostre-me como. James assentiu. Amanhã, vocês estarão comigo em uma reunião com a comunidade. Vocês ouvirão as histórias deles, as dores deles. Este será um primeiro passo. David se levantou com um peso tirado dos ombros. Obrigado, James. Não vou decepcioná-lo. O capitão colocou a mão em seu ombro. Eu sei. Na noite seguinte, David Blake seguiu o capitão James Lawson até uma pequena sala de reuniões na delegacia. Ao redor de uma mesa, uma dúzia de pessoas aguardavam, membros da comunidade de Salt City, representantes de grupos de direitos civis e alguns policiais dedicados. A atmosfera era tensa, carregada de expectativa. David sentia o coração batendo forte. Aquele mundo ainda lhe era estranho. James falou com uma voz firme e calma. Obrigado a todos por estarem aqui. Esta noite não estamos aqui para acusar, mas para ouvir, entender e, acima de tudo, mudar. Uma mulher com um olhar duro, Angela Brooks, falou. Quantas vezes fomos presos sem motivo? Quantas vezes tivemos medo da polícia em vez de nos sentirmos protegidos? David abaixou a cabeça envergonhado. Um jovem Marcos falou por sua vez, relatando uma noite em que foi preso simplesmente por caminhar em um parque depois de escurecer. James gesticulou para David. David, você tem algo a dizer? David respirou fundo. Eu sei que falhei. Deixei meus preconceitos guiarem minhas ações. Estou aqui para mudar, para aprender. Quero trabalhar com você, não contra você. Um silêncio surpreendente acolheu sua declaração. Então, lentamente, alguns começaram a balançar a cabeça. Angela se aproximou e colocou a mão em seu ombro. É um começo, David. Mas vai levar tempo e ação. David sentiu-se mais leve. Sabia que a estrada seria longa, mas agora não estava mais sozinho.
Algumas semanas depois, na grande sala de conferências da delegacia, David Blake estava diante de seus colegas. O ar estava carregado de expectativa e ceticismo. Muitos ainda duvidavam de sua sinceridade. O capitão James Lawson, de pé ao lado dele, olhou para ele com confiança. Hoje David se dirigirá a todos vocês. Ele escolheu mudar, reconhecer seus erros e se comprometer com uma mudança real em nossa força policial. David respirou fundo, com o coração batendo forte. Quero me desculpar. Sua voz tremeu um pouco, mas ele continuou, determinado. Deixei-me cegar pelos meus preconceitos. Prendi homens e mulheres que não mereciam. Agora sei que isso prejudicou nossa comunidade e lamento profundamente. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns policiais evitavam seu olhar, outros ouviam atentamente. Quero trabalhar com vocês, continuou ele, para construir uma força policial que seja justa, respeitosa e digna da confiança daqueles a quem serve. O capitão Lawson colocou uma mão firme em seu ombro. O caminho não será fácil, mas o primeiro passo é sempre a gratidão. Quando a reunião terminou, vários colegas vieram apertar a mão de David, alguns hesitantemente, outros com apoio genuíno. Angela Brooks, presente como representante da comunidade, também se aproximou. Vejo que você é sincero, David. Vamos monitorar você, mas também apoiá-lo. David sorriu, sentindo um peso sair do peito. Sabia que aquilo era só o começo, mas, pela primeira vez, sentiu que a mudança real era possível. Com o passar dos meses, o bairro de Salt City começou a sentir os primeiros sinais de mudança. David Blake, agora encarregado de uma nova missão, patrulhava com uma abordagem diferente, mais escuta, mais respeito e menos julgamentos precipitados. Certa tarde, enquanto caminhava por uma rua movimentada, ele encontrou Marcus, o jovem que havia compartilhado seu testemunho na reunião. Marcus, surpreso mas sorrindo, parou. Olá, policial Blake. Que bom ver você. David respondeu com um sorriso sincero. E Marcus? Queria me desculpar novamente e agradecer por acreditar em mim. O jovem assentiu. Significa muito, sabia? Muda tudo. Na delegacia, David e o capitão Lawson continuaram trabalhando em programas de treinamento, conscientizando seus colegas sobre preconceito inconsciente e brutalidade policial. O respeito mútuo entre a polícia e a comunidade estava começando a ser reconstruído, lenta mas seguramente. Certa noite, ao sair da delegacia, David olhou ao redor da vizinhança. Sentiu orgulho de fazer parte daquela mudança. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas estava pronto para percorrê-lo, ao lado de James e aqueles a quem ele servia. Meses se passaram desde a noite em que David Blake prendeu seu próprio capitão, James Lawson. Aquele momento doloroso e revelador marcou o início de uma mudança profunda. Salt City não era mais o mesmo bairro. O medo dera lugar à confiança frágil, mas real. As relações entre a polícia e a comunidade estavam sendo reconstruídas, tijolo por tijolo, graças à força de vontade daqueles que ousaram questionar suas certezas. Davi, um homem mudado, agora caminhava orgulhosamente entre o povo, não mais no uniforme de um opressor, mas como um parceiro, um verdadeiro guardião da paz. James, sempre ao seu lado, continuou a guiar a brigada com sabedoria e determinação. A história deles, dolorosa mas cheia de esperança, lembrou a todos que a verdadeira coragem não consiste em evitar erros, mas em reconhecê-los, recuperar-se deles e construir um futuro melhor. Na noite às vezes escura da injustiça, uma luz foi acesa, a da mudança possível, provocada por homens e mulheres prontos para ouvir, entender e agir.